Os tipos de material utilizados já não são os mais modernos e seguros. Isso se a gente comparar com as tecnologias existentes hoje no mercado, né? O método utilizado para dimensionamento do pavimento já é ultrapassado. E assim por diante. São vários os fatores que colaboram para as condições atuais das rodovias brasileiras. Tão importante quanto o projeto são a construção e manutenção das rodovias. O surgimento precoce de pontos críticos e a dificuldade para sua eliminação podem estar relacionados à qualidade e à técnica dos serviços executivos. A Confederação Nacional do Transporte divulgou a conclusão de um levantamento sobre as condições das estradas e rodovias brasileiras. E, mais uma vez, a constatação é de que a pavimentação é péssima em milhares e milhares de quilômetros. A crítica é generalizada. Quem nunca reclamou do asfalto das estradas brasileiras? Por onde se anda, o cenário é o mesmo. Buracos, remendos mal feitos, um perigo constante num país em que 90% dos passageiros e 60% das cargas passam pelas rodovias. Guilherme perdeu 2 caminhões para as estradas esburacadas. Um capotou em São Paulo, o outro caiu num rio no Amazonas. Um levantamento que a gente já fez aqui, cerca de 12% do valor direto do frete é gasto com manutenção. As deficiências das estradas brasileiras vão muito além do que a gente vê e sente quando dirige um carro. Os problemas começam na base, na metodologia adotada para fazer os projetos, para preparar a terra para receber o asfalto. A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte constatou que o Brasil adota técnicas antigas, ultrapassadas há 40 anos, em comparação com o que fazem hoje países como Estados Unidos, Japão e Portugal. O método usado no Brasil foi criado pelos militares americanos na década de 60, mas abandonado pelos Estados Unidos porque ficou defasado. O problema não está na espessura do asfalto, ele é apenas a cereja do bolo. O segredo está no recheio. Antes de colocar o asfalto, é preciso trabalhar o pavimento em 5 camadas. O Brasil não leva em conta os diferentes tipos de subleito, o terreno da base, nem o surgimento de novos materiais para preparar as camadas do pavimento. Não considera também o aumento da capacidade de carga dos caminhões de 40 anos para cá. Naquela época se transportavam 10, 12 toneladas. Hoje existem composições de caminhão que podem levar até 91 toneladas. Outro problema é que o Brasil só considera um tipo de clima ao preparar o solo para receber o asfalto. As mesmas normas valem para o norte quente e úmido, para o centro-oeste de clima seco e para o sul de temperaturas mais frias. Portugal, que é menor do que o estado de Pernambuco, considera 3 variações climáticas na preparação do solo. Vai ser preciso melhorar a etapa de planejamento, atualizar as normas, melhorar a fiscalização, o controle do processo de execução das obras rodoviárias e, por fim, fiscalizar, mesmo depois da obra ter sido entregue. O DENIT, que é responsável pelas rodovias federais, questionou o resultado dessa pesquisa. Afirmou que nos últimos 13 anos houve uma considerável melhora no pavimento das rodovias e que usa a mesma metodologia construtiva e de manutenção dos países desenvolvidos. O DENIT negou que as diferenças regionais sejam ignoradas. Grande parte dos serviços prestados nas rodovias brasileiras, seja para construção, seja para manutenção, é contratada por meio de licitações. Ou seja, geralmente são empresas terceirizadas que executam esses serviços em nome do Estado. O Estado, por sua vez, deve garantir que o serviço seja executado conforme as especificações do projeto esse contratado, né? Isso é importante não apenas para a qualidade do produto final, mas também para a eficiência da aplicação dos recursos públicos. Assim, uma fiscalização rigorosa deve fazer parte dos instrumentos a fim de se garantir rodovias seguras. A gente sabe como é que é essa realidade, né? Basta olhar os escândalos e mais escândalos que a gente tem visto aí. A manutenção tecnicamente correta e com a periodicidade adequada é fundamental para a preservação das características de segurança da rodovia, considerando que ela tenha sido devidamente projetada e construída. Um estudo da Confederação Nacional do Trabalho aponta que a falta de recursos é a principal causa de defeitos no asfalto nas rodovias brasileiras. O
pavimento das estradas brasileiras tem baixa durabilidade, acaba estragando mais rápido porque faltam recursos para obras de construção, manutenção e de fiscalização. Foi o que apontou o estudo da CNT. Quando faltam recursos para fiscalização, por exemplo, fica mais difícil controlar o sobrepeso dos veículos, fazer a pesagem. Quando um caminhão tem um peso acima do permitido, ele acaba danificando a estrada. Enquanto nos Estados Unidos o pavimento é projetado para durar em média 25 anos, aqui no Brasil ele é projetado para durar de 8 a 12 anos. A construção fica mais barata, só que ele estraga mais rápido e aí a manutenção fica mais cara. Em 30% das rodovias federais não existem contratos de manutenção. Além disso, só 12% das estradas brasileiras são pavimentadas, é um pouco mais de 200 mil quilômetros. No ranking do Fórum Econômico Mundial de qualidade de asfalto, o Brasil está na posição de número 111, numa lista com 138 países. De São Paulo, Renato Diniz. Esse procedimento previne o surgimento de pontos críticos, tais como buracos grandes, erosões, queda de barreiras e de pontes, fatores que aumentam o risco de acidentes, sem dúvida nenhuma, né? É possível citar ainda outros fatores pontuais que interferem na manutenção das características de segurança da via. A execução de operações tapa-buracos sem os devidos cuidados técnicos pode, ao invés de melhorar as condições da rodovia, gerar mais insegurança ao condutor, causando trepidações e perda de estabilidade dos veículos. A falta de atenção aos demais dispositivos das vias, como pontes e viadutos, defensas, taludes e sistemas de drenagem, por exemplo, também favorece a ocorrência de acidentes, podendo resultar em situações de calamidades com quedas de pontes e viadutos e desmoronamentos. Mais do que eliminar os fatores de risco nas vias, é importante preveni-los.